Pois então, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos aí da melhor forma possível. O que eu quero colocar para vocês hoje tem a ver também com o nosso vídeo anterior, quando a gente conversou sobre a ideia das casas. Ficou claro, né, essa parte de que quando você está trabalhando com essas linguagens, né, que a gente pode chamar de linguagens arcanas, né, ou linguagens oraculares e arcanas, a gente precisa colocar elas sobre uma tábua, sobre um espaço, né, sobre um contexto, para que a gente saiba o que esses símbolos e esses signos que estão por aí se movendo tem a ver com, de fato, o que está acontecendo aqui no planeta, o que está acontecendo conosco enquanto corpos que estão aqui atuando dentro desse planeta. Então isso é crucial. Senão você vai ter uma energia apontando lá de cima, ou de algum lugar. Essa energia vai estar gerando um campo vibracional aqui para nós, não é? Esse campo vibracional, ele efetivamente não vai fazer nada acontecer conosco, não é porque o planeta Marte passou por um determinado lugar que você vai se acidentar, ou então você vai ter uma discussão, mas ele, na nossa ideia do entendimento dessas linguagens oraculares, ele vai criar uma vibração que precisa estar relacionada com a sua vibração original, né, que seria a sua vibração do mapa de nascimento, as transformações que você vem sofrendo, o meu mapa e o meu tipo de transformação que aconteceram de 1962 até 2023 me fizeram compreender as coisas de uma forma um pouco diferente. Então existe uma evolução no mapa astrológico, obviamente, não é estático, né? Eu tenho uma espécie, não é exatamente uma essência, mas eu tenho um nível vibratório com o qual eu vim para o planeta, né? Que é quando eu nasci, e essa vibração ela foi mudando, foi se alterando de acordo com os sons, de acordo com os ritmos que vão acontecer na nossa vida. Bem, mas tudo bem. Isso está acontecendo para todos os seres, para todos os eventos que a gente consegue relacionar e localizar para compreender. Mesmo que eu não faça astrologia, mesmo que eu não trabalhe com tarô ou com qualquer uma outra dessas linguagens oraculares, essas vibrações vão estar acontecendo. Para que nos serve então esse conhecimento? Para que a gente consiga compreender como estão essas vibrações, ou que vibrações, ou por quais vibrações nós estamos passando na medida em que nós estamos, vamos dizer assim, cumprindo a nossa vivência aqui no planeta, certo? Então essa é a ideia, né, dessa conversa, vamos dizer assim, nossa com essas linguagens oraculares. E elas influenciam áreas específicas que obviamente vão reverberar, elas vão influenciar vibracionalmente toda a vida da pessoa, é lógico. Não é? Uma dor no braço, ela não vai ficar restrita ao meu braço, ela vai mexer, obviamente, inicialmente vai mexer com a minha mente, porque é aqui que eu vou sentir essa dor. Mas ela vai fazer com que certos movimentos que eu deveria ou poderia fazer com esse braço de uma determinada maneira, eu passo a fazer de outras em outras áreas, inclusive caminhar, que tem a ver mais com as pernas nesse caso, tá? E o que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo que acontece num determinado campo indicado por uma casa de mapa vai repercutir, vai acontecer em todo o corpo, em todo o ser, tá certo? Na nossa parte emocional, na nossa parte física, na nossa parte mental. E vai ter repercussões. Agora, tem que saber onde é que essa vibração começa, onde é que acontece a batida dessa vibração. Então é totalmente diferente eu partir de uma análise vibracional, quando eu vejo colegas, né, astrólogos, e aí eu não concordo muito, dizer assim, Marte está passando numa determinada conjunto estelar, né, e isso significa que você vai acontecer tal e tal coisa. Isso é generalista demais. Primeiro porque a gente não sabe como é a nossa relação com esse Marte, né? Como é que a nossa vibração essencial vai se combinar com a vibração indicada por esse Marte que está por aí transitando. E depois
nós precisamos localizar onde é a fonte dessa força vibracional. Esse Marte está vibrando aonde? No espaço que me dá indicações sobre a minha persona. Esse Marte está vibrando na minha área de trabalho, ele está vibrando na minha área de realização, ele está vibrando na minha relação com os amigos, ele está vibrando nas minhas questões de sexualidade, na minha relação de forma mais genérica com o outro, ou dentro de um casamento, ou com os filhos. Onde está o epicentro? Onde está o epicentro dessa energia? E outra, ele está interferindo num ser vivo que sou eu, não é? E ele está se relacionando nessa medida com toda a minha energia vibracional essencial. Então, enquanto para alguns isso pode gerar agressividade, pode gerar algo desse tipo, para outros pode gerar um sentimento de uma ação, um cansaço reflexivo e uma vontade maior de agir, pode gerar um senso, não é, de dever, um senso de eu preciso resolver isso, né? Então, que são as características dessa vibração, né, que nós chamamos esse conjunto vibratório, que tem inúmeros significados, como eu já disse, não é um só, esse conjunto vibratório com essa passagem de Marte num determinado lugar do espaço, não é? E esse determinado lugar do espaço refletido, vamos dizer assim, no meu espaço, na minha compreensão do espaço, que seria no meu mapa astrológico, né? Então essa ressalva para mim assim é muito importante que seja dito, porque eu percebo assim demais, né? Eu tenho ouvido podcasts e coisas nesses anos todos, e isso não muda, isso não tem mudado nos últimos 35 anos, 39 anos, desde que eu comecei, mais até 40 anos que eu comecei a trabalhar, a estudar astrologia. As conversas de atração de vocês para o conhecimento astrológico, elas se dão através do que eu vou chamar de uma propaganda não enganosa, mas uma propaganda generalista, né? que vai muito mais ser um desejo de quem ouve de se encontrar naquilo, e aí como são milhares de pessoas, desses milhares de pessoas, alguns vão se encontrar naquilo, é óbvio, se eu disser agora, olha, Marte está passando pelas energias vibracionais do signo tal, está trazendo isso, essa vibração para o planeta Terra, fazendo com que as situações fiquem mais agressivas. Ou então, Urano vai gerar alguma possibilidade de tempestade, Plutão pode gerar algum terremoto se misturado com Urano, essa coisa toda. É óbvio que isso tem uma chance enorme de acontecer em algum lugar do planeta, né? Então a gente vai dizer, olha, tá certo, realmente, né? A minha vida sofreu uma grande transformação. A nossa vida, no momento em que a gente acorda de manhã, a gente precisa ter essa consciência. Toda vez que eu acordo de manhã, a minha vida, no decorrer do dia, pode sofrer uma enorme de uma transformação ou não. Como eu posso ser um apaixonado pela astrologia, eu posso virar e vir num meio social desses que vai atingir, sei lá eu quantas pessoas, e dizer, né, funcionou porque tal planeta estava em tal lugar e isso gerou tal coisa. Não, eu realmente não acredito nisso. Eu acho que se nós temos acesso a essas linguagens oraculares, é justamente para que nós consigamos conscientemente individualizar a nossa relação, vamos dizer assim, com essas vibrações. Eu acho que esse é o grande barato, né? Nós entendermos essas vibrações em 3 grandes contextos, né? As vibrações que elas vão ter uma ação e que vão ter um contexto mais geracional, as vibrações que vão ter um contexto mais coletivo, então de uma sociedade um pouco mais restrita, e principalmente no nosso caso, que é onde as transformações sociais, intelectuais, humanas, elas têm que acontecer dentro de nós, no nosso contexto mais pessoal. Então essa é a dica de hoje, de uma forma concisa, é a seguinte, né? Prestem bastante atenção em que área da vida, vamos dizer assim, essas vibrações, vamos dizer assim, vão estar mais focadas, né? Lembrando o seguinte, no momento em que o seu corpo respirou, que a sua alma está encaixadinha, que você está
efetivamente se tornando um ser ou um evento existente no planeta Terra, né? Você tem um conjunto de relações vibracionais praticamente único, não é, com tudo que está à sua volta, tá certo? Mesmo que nós estejamos olhando pela mesma janela, nós vamos estar vendo coisas diferentes, principalmente se eu entender que quando eu uso a palavra ver coisas, eu estou falando de aquilo que os meus sentidos percebem, aquilo que os meus sentimentos percebem em relação àquilo que eu estou vendo, aquilo que os meus pensamentos, no mínimo, percebem sobre aquilo que eu estou olhando. Então nós somos realmente seres bastante únicos, nós somos de fato insubstituíveis, tá certo? E a gente precisa, vamos dizer assim, compreendendo essas linguagens oculares cada vez mais. Por isso, quando a gente faz e vai retomar agora para fazer os cursos são montados dessa forma, né? Para que vocês aprendam a entender essas linguagens oraculares em relação a vocês, em relação ao contexto, de repente até em relação às pessoas próximas, né? Isso é muito importante. Um trabalho de astrólogo não é um trabalho adivinhatório, não. O trabalho de um astrólogo é um trabalho de conversa, né? Nós não temos a pretensão de adivinhar o que vai acontecer daqui a um tempo ou algo desse tipo. O que nós queremos é mostrar para vocês que determinado tipo de onda vibratória está se construindo, não é? E como é que nós vamos efetivamente surfar por essas ondas para poder chegar em algum lugar. Ou não, né? Caso você não queira aproveitar essa onda, você sai fora dela e deixa essa onda passar, e aí depois vai fazer suas coisas numa vibração que você considera mais tranquila para você trabalhar. Tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado por ouvirem até o final.